Enarkei ein hologas. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Bibotalk apresenta Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Olá a todos, eu sou o Paulo Oni, bem-vindos a mais um episódio de Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 4. Hoje o podcast é muito especial porque eu trago aqui para conversar com vocês André Heinck, autor do livro Os Outros da Bíblia, e nós vamos falar sobre a importância do contexto na hora de nós analisarmos e lermos o texto bíblico. Mas antes, os nossos prolegômenos. Pessoal, já é fim do ano e nós já estamos perto aí do Black Friday. E para marcar essa data, nós estamos oferecendo todos os nossos cursos online com 50% de desconto. Então, se você acessar os links que estão aqui embaixo na descrição desse podcast, você vai encontrar curso do grego do Novo Testamento, os módulos mais básicos, por 50% de desconto. Então, em vez de você pagar R$100, você vai pagar apenas 50 por módulo. E também o curso de Teologia Sistemática, o primeiro módulo com o mesmo desconto. E também muitas pessoas pediram e nós temos um desconto de 50% no curso de exegese de Filemon, um curso de grego avançado para você ficar afiado no conhecimento dessa carta tão importante que é a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então não perca essa oportunidade de você ter esses cursos que você pode ter acesso, os acessos são vitalícios, você pode estudar aonde e quando você quiser. E essas promoções têm um tempo limitado, eles vão até o fim desse mês de novembro de 2019. Então corre lá, se inscreva nesses cursos e seja bastante edificado. Os avisos de hoje são muito rápidos porque a entrevista que você vai ouvir agora com André Heinck, tá demais. Então vamos lá para essa entrevista. Pessoal, então, como eu apresentei, nós estamos aqui com o André Heinck, um privilégio muito grande de te receber. Ele que é autor do livro Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e a sua atuação no plano divino. Como vai, André? Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer muito grande receber você aqui no Contexto. Prazer é meu, cara. Cara, você já é uma figura aí presente nos BTcasts, né? Principalmente lidando com a temática que, na verdade, gerou esse livro, né? Conta um pouquinho sobre você, a sua jornada aí acadêmica, você que teve um bacharelado em desenho industrial, depois foi lá para história e tá fazendo agora doutorado em teologia na área mais histórica, né? Histórica. Conta um pouquinho como esse foi esse vai e vem e o que você tá fazendo agora. Eu não sei ainda se eu sou eclético ou se eu sou indeciso, mas a verdade é que tudo vai se complementando. Eu não entendo assim como um vai e vem, mas uma jornada que foram se acrescentando essas coisas, né? Então essencialmente eu digo assim, eu sou designer, né? Eu penso como designer, eu penso graficamente, eu penso visualmente, né? Até meu terapeuta uma vez me disse isso, cara, a tua forma de pensar ela é gráfica, ela é visual, tu tem que entender que tu pensa um pouco diferente do que a média das pessoas, né? Tu tem outra forma. E de certa maneira tudo funciona assim, né? Mesmo quando eu escrevo um texto, o texto ele é pensado graficamente também, né? Então, essencialmente, eu sou um designer, né? A forma de organizar o pensamento, todo hierarquizado e organizado, assim, ele vem do design. Então, a minha primeira formação em desenho industrial na área de programação visual, né? Eu trabalho já há mais de 20 anos, criação de marca, embalagem, posicionamento de produto e tal, né? E de um tempo para cá, eu me interessei muito pela história. Na verdade, a história eu sempre gostei dela, né? Mais pela formação de escola dominical da igreja, né? Eu não tenho uma formação em teologia,
Eu sou cria de escola dominical, de igreja batista, né? Nós tínhamos uma escola muito forte, e ali que eu criei toda a paixão, assim, pela Bíblia e pelo estudo, né, da Bíblia e da teologia, né? Então, na real, eu sempre corri muito por fora. Eu nunca fiz a teologia, mas eu sempre tive muitos amigos teólogos. Morava na frente do seminário em Ijuí, né, onde meu pai, inclusive, dava aula lá. Meu pai é pastor, ele também tinha uma boa biblioteca, né? Então, eu ia lendo muitas coisas, né? Às vezes de uma maneira meio caótica, né? Meio desorganizada, mas a gente ia entendendo algumas coisas básicas, pelo menos. E vários amigos teólogos, então eu perguntava, poxa, eu não queria entender um pouco mais do assunto X, o que eu leio? Eles, leia esse autor aqui, que vai te dar uma base e tal. Então eu fui lendo algumas coisas nesse sentido. Então, a faculdade de História, ela era o tipo da coisa que eu queria fazer depois de aposentado, né? Eu pensava assim, vou me aposentar e vou fazer História. Aí um tempo atrás, em 2007, 2008, aí conversando com minha esposa, eu digo, acho que vou fazer História, o que tu acha? Vai e faz. Aí me deu o alvará de soltura para ficar fora todas as noites, né? Uhum. E aí eu comecei a faculdade de História, então fiz a licenciatura em História, me formei em 2013, e aí eu resolvi um tempo depois, né, agora em 2016, vamos fazer um mestrado, e aí eu resolvi ir para a área da teologia, né? De certa maneira, isso tudo acaba se unindo nas publicações que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu publiquei pela editora Ragnos o Atlas Bíblico Ilustrado. E ali eu junto tudo que eu faço, né? Eu fiz os mapas, as ilustrações, eu fiz o texto em si, a pesquisa histórica e a diagramação, entreguei a arte pronta. Só não fui na boca da máquina, na gráfica, que não precisava. Mas, então ali acaba juntando isso tudo, né? E de certa maneira o próprio livro dos outros também junta, embora ele tenha menos do design, mas ele está presente também, né? Eu fiz a capa, fiz a diagramação, os mapas, então acaba juntando tudo, né? Ele eu não separo as áreas, elas caminham sempre juntas, né? Eu lembro que quando eu me deparei com o seu primeiro trabalho, né, eu achei muito bonito a forma com que você desenhou os mapas, né, que são elementos que não tem muito o que inovar, mas as tonalidades, né, sim, a parte mais gráfica do negócio. Exato. Eu acho que esses mapas até entraram numa das versões da Almeida 21, se não me engano, né? Sim, elas estão na Almeida. Uhum. Isso. Aí eu achei bem interessante porque foge daquele padrãozinho preto e branco e meio acinzentado, sim, que a gente tinha dos mapas anteriores. E o livro Os Outros apresenta essas imagens que são imagens muito legais, né, muito bonitas, que foram feitas obviamente por você, mas que, olha, encaixou assim direitinho com a temática e o livro ficou show de bola, viu? Muito obrigado. Foi uma surpresa, né? O livro, eu não pretendia escrever esse livro, né? Na verdade, a culpa é do Bibo, né? Não. Muita coisa é culpa dele, né? Ele que foi me pilhando, né? Então, o que acontece? Aliás, deixa eu contar um pouquinho da história, como é que surgiu o livro. Sim, né? sim, por favor. O que acontece? Eu dou um curso no seminário aqui em Porto Alegre, e apesar de eu não ser formado em teologia, eu dou curso em seminário. Então, eu dou pro pessoal aqui um curso de panorama do Antigo Testamento e outro panorama do Novo Testamento. E aí, esses cursos eu ia perceber que o pessoal tinha uma dificuldade, assim, de associar, às vezes, o texto bíblico com aquilo que ele aprendia na escola sobre o mundo antigo. Embora me parece que hoje o ensino está um pouco mais precarizado nessa parte, mas ainda assim o pessoal não juntava muito. E aí eu comecei, e isto fazendo a faculdade de História, eu pensei, puxa vida, tantos detalhes que você vai aprendendo lá na História que enriquecem tanto a leitura do texto, que eu pensei, preciso passar aí um pouco disso, pessoal. E aí eu criei o curso na época, já faz alguns anos, não me lembro, que se chamava justamente Os Outros da Bíblia. Então, a proposta era essa: ao invés de eu estudar a Bíblia em si, eu ia estudar a religião dos outros povos e aí ver o que acontece quando isso se encontra com a revelação bíblica, né? E aí a gente ia percebendo justamente isso, que não é apenas um embate de nós contra eles. Em muitos pontos acontecia uma convergência de ideias. E isso me fascinava, na verdade. Me lembrou muito um livro que eu li na minha adolescência, né, esses estudos. Me lembrou muito o livro O Fator Melquisedeque, do Don Richard, que é um clássico da missiologia, né, o pessoal
estuda direto esse livro. Então esse livro me marcou na minha adolescência, né? Eu li ele, fiquei fascinado por isso, e de certa maneira a tônica desse livro, ele subjaz um pouco os outros da Bíblia, né? E o que acontece? Tem duas meninas que faziam música lá na Faculdade Zeste de São Leopoldo, elas participaram do curso e gostaram muito, e elas conheciam o Bibo. Eu não conhecia na época, né? Então elas passaram o contato para ele, falaram, olha, o curso tem a tua pegada aqui e tal, de repente faz um podcast. E aí o Bibo me contatou e fizemos os podcasts. E dali então veio, né, o pessoal começou a pedir, o que eu leio sobre esse tema, onde é que tem um livro? E eu assim, puxa vida, cara, como é que eu vou indicar um livro? Porque eu não tenho um livro que eu diga que trate desse tema de uma maneira geral. Eu posso indicar lá para o camarada ler, sei lá, Girardina para saber sobre o homem romano antigo. Pô, mas é um livro de 500 páginas que trata especificamente de vários, que é muito técnico, de como é que esse pessoal vai ler isso. E aí o Bibo disse, cara, escreve o livro, né? Aí começou, eu descartei, né? Mas aí começou a me martelar esse negócio. Eu digo, cara, eu vou fazer o seguinte, vou terminar o mestrado, eu adiantei bem a minha dissertação do mestrado, uns 3 meses antes ela estava pronta da entrega. E aí eu pensei, agora esses 3 meses eu vou dedicar então a fazer o livro. E como aqui do lado, na EST, onde eu faço o doutorado, ela é a maior biblioteca em teologia da América Latina. Sim. Então eu pensei, cara, tá tudo ali, né? E eles têm uma biblioteca de história fabulosa, assim, sabe? Tudo que a gente tem na biblioteca da Federal aqui de Porto Alegre, eles têm ali na EST também. Eu digo, bom, tá aí o meu campo. Então eu me botei a fazer o material, né? E o meu filho estava para nascer, né? O segundo, logo em seguida também, então eu tinha um prazo ali que eu precisava terminar. Então eu fiz o livro em 4 meses, praticamente. E aí mandei pro Bibo e aí eles, vamos tentar produzir. E aí a gente até pensava em fazer uma tiragem nossa e tal, né? Aí ele mandou para um pessoal lá da faculdade que ele fez, luterana, né? Que ele fez teologia, o cara olhou e disse, cara, não tem esse material em português. Aí o Bibo pensou, deixa eu mandar para uma editora. Ele mandou para Thomas Nelson e eles olharam, enlouqueceram com o livro e resolveram produzir. E tá aí a criança. Cara, é muito interessante porque eu tive a minha formação lá em teologia, fiz o meu mestrado lá na Escócia, e ao voltar, o curso que eu comecei a lecionar lá no Seminário Servo de Cristo foi Introdução à Bíblia. E antes esse curso era dado numa pegada mais no estilo panorama bíblico, né? Apresentar livro por livro, autor, data de composição, pontos teológicos, e a gente meio que deu uma guinada para que esse curso fosse um curso introdutório à Bíblia mesmo, apresentando os aspectos contextuais, os aspectos históricos importantes e relevantes, para você entender o pano de fundo e o background bíblico. E qual foi a minha grande dificuldade? Na época, você não tinha escrito o livro é recente, a dificuldade era justamente encontrar uma bibliografia que fosse mais, vamos dizer assim, mais unificada possível, ou seja, tudo em um livro só. E não tem um livro assim, né? As informações estão esparsas em vários lugares e isso até dificulta o próprio aluno a ter acesso e a ler, né, esses textos de forma mais coesa, né? E o seu livro vem assim a calhar, cai como luva aí, e eu acho que é uma conquista muito grande, porque ele tem uma pegada muito interessante em apresentar o contexto dos povos, aqueles que você chama de os outros, mas estabelecendo pontes de comunicação com a revelação bíblica e com o povo de Deus. E eu notava sempre que havia um certo tabu nisso daí, porque geralmente as pessoas não querem que nem o judaísmo antigo e nem a maneira como os judeus viviam tivesse ou tenha algum tipo de correspondência com os povos pagãos, por eles serem pagãos. Né? A gente entende a revelação bíblica como algo do outro mundo, extremamente, completamente diferente do que já havia, sendo que não necessariamente, né? E você faz esse trabalho muito bem, e ao ler o livro, né, fazendo até um pouquinho a propaganda dele, o que eu mais gostei foi como você termina cada capítulo, né? Buscando ver a mão de Deus, né? E como Deus, ele usando a cultura de outros povos, usando até as situações para além dos domínios da aliança e do seu próprio povo, como que a gente pode encontrar traços dele em lugares em que você não costuma querer procurar.
Essa ideia, esse livro, ele saiu até de uma convicção, né, pessoal, de que, se nós acreditamos que Deus é Senhor do mundo inteiro, que Ele está presente em todo mundo, como não acreditar que de alguma maneira Ele deixou testemunho também nas culturas, né? Uhum. E de certa maneira, se a gente também tem uma visão bíblica e teológica de que as pessoas, o mundo ele não é uma divisão maniqueísta, o bem está lá e o mal está aqui, mas tudo de uma certa maneira são pessoas, são situações que originalmente eram boas e que se tornou um produto da queda depois. Então, a gente tem essas pistas, né? Então, elas estão aí, como concretamente na história isso funciona. Então, a minha investigação foi mais nesse sentido, né? Então, essa é a tônica, né? Algumas pessoas, às vezes, quando a gente menciona algum detalhe desse tipo, né? E isso é muito comum acontecer, por exemplo, nos programas de History Channel, vamos dizer. Daí a pouco vem um negócio assim, porque a ideia da trindade cristã já existia nas religiões antigas, olha que horror, então o cristianismo só copiou e tal. Cara, isso é de uma pobreza, assim, essa ideia. É uma pobreza intelectual assim, inacreditável, né? E aí o pessoal fica meio apavorado. Então quer dizer, o cristianismo não é original, não é totalmente novo. Eu digo, não é, mas qual é o problema disso? Então essa é a tônica que a gente quer colocar. E nesse sentido, a gente não está desdizendo o que a Bíblia diz, não, pelo contrário, nós estamos afirmando. O que a gente quer perceber nisso é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado que a tradição de leitura de um texto, ela pode estar escondendo coisas a mais que tem no texto que a gente não está percebendo. Né? Por a gente ler um texto da mesma maneira por anos a fio, a gente acaba não percebendo algumas coisas que estão evidentes ali. Mas por quê? Por causa de um contexto que na verdade vai estar nas entrelinhas e não no texto explícito. Né? Com certeza. Talvez uma das partes que eu li até com um certo receio pelos próprios leitores é quando você desenvolve a ideia de mito, né? Uhum. Porque geralmente as pessoas já associam mito com uma mentira ou com algo fantasioso e não é a acepção pura, né, da palavra dentro do contexto clássico que ele era usado, né? E por que não pensarmos que a Bíblia, ela nos narra um mito, mas só que um mito verdadeiro, não é verdade? Exato. Exatamente. Essa é a pegada do final do livro, né? Quando a gente menciona o próprio Lewis, né? E o Tolkien, que trabalhavam nesse sentido, né? Então, porque o mito ele explora justamente essa questão da forma narrativa de contar as coisas, né? Ele não é pela questão da logicidade da coisa, mas de uma narrativa que vai te apresentar a verdade. Então, você contando uma história, você tem esse acesso à verdade. Isso é uma coisa muito interessante das histórias bíblicas e das maneiras do mundo antigo, de maneira geral, de forma geral, dele pensar e transmitir a sua forma, né, de compreender a religião e tudo mais. E a religião é puro mito nesse sentido, né? Dessa especulação sobre a eternidade, sobre Deus e tudo mais, né? Nesse sentido, o nosso mundo moderno, cartesiano, né, baseado apenas em fatos científicos, ele é um mundo muito sem graça, sem cor, né? Nossa, como é? Porque não trabalha muito com essa questão da imaginação, e isso se torna muito evidente até na maneira que a gente lê a Bíblia. Não é verdade? Porque por exemplo, quando a gente vai fazer um esforço de estudar a Bíblia, fazer a exegese, há uma tendência muito grande das pessoas ficarem focadas no sentido das palavras, procurá-las no dicionário, como que a estrutura funciona. E o Tom Wright, ele tem uma frase muito perspicaz que ele diz que as pessoas, na verdade, no fundo, elas não estão interessadas na lexicografia, ou seja, no significado das palavras, naquele negócio mais técnico, mas como essas palavras se articulam entre elas para, no final, você ter diante de você uma grande narrativa, uma grande história, através da qual você possa compreender como que esse Deus que criou todas as coisas, ele se relaciona com seu povo, com outros povos, e como tudo, a soma de todos os fatores, elas apresentam quem Deus é e o que ele quer de nós, né? Não, com certeza, a narrativa é fascinante, né? Inclusive, mesmo na história se trata com frequência essa questão da narrativa e de como contar as coisas, né? Então, Heródoto, por exemplo, o pai da história, ele é um contador de histórias, né?
E ali ele não se preocupa em explicar as coisas nos mínimos detalhes, né? Então justamente o não ter essa explicação é o que abre a possibilidade hermenêutica de múltiplas leituras e de se fazer uma abertura para que o Espírito Santo fale também conosco hoje, né? Por meio dessas narrativas. Isso é uma coisa muito interessante. O contexto é fundamental. E você, como historiador, né, como que você se achega ao texto bíblico? Porque a convicção que muitas pessoas têm sobre a história é que ela é escrita a partir da pena dos vencedores ou das culturas dominantes ou daqueles que tinham muito poder. E não necessariamente essa é a história narrada pela Bíblia, né? A Bíblia narra um povo que não era poderoso, cujas circunstâncias eram sempre adversas. Como que um historiador, você, na sua ótica de historiador, se achega ao texto e compreende a grande narrativa que está diante de você? Ok, essa é uma questão interessante, né? A questão posta de que a história é escrita pelos vencedores, isso é uma frase famosa que corre na internet aí, mas se você conversar com os historiadores, vão dizer que não. Não é exatamente assim. Existem tentativas, obviamente, de impor narrativas da parte dos poderosos. Então, governos, impérios, e cada um tem a sua narrativa que é imposta. Só que no meio disso tudo vão surgir outras várias narrativas. Cabe ao historiador, quando olha para o passado e na sua investigação, ele vai trabalhar todas essas narrativas, tentando encontrar, então, a verdade sobre o acontecido de determinada época, né? No caso da Bíblia, é uma coisa muito interessante a maneira como ela está composta e a maneira como ela está apresentada para nós. Porque a Bíblia, né, o próprio sentido dela, né, ela é biblioteca, ela é um conjunto de livros, né, ela é um produto de Deus agindo na história, e agindo na história de N maneiras diferentes, e eu gosto de dizer da expressão agindo dentro do caos da história. E dentro desse caos da história, Deus não tem assim exatamente uma preferência de lados. Você tem todas essas narrativas lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele fala e ele se manifesta por meio dos perdedores, principalmente, né? Caso, por exemplo, Israel no exílio, ele é um perdedor, é um derrotado que está lá no exílio, né? E nesse exílio ele se compõe muito como fé, como religião e tudo mais. O judaísmo surge nesse exílio, né? E muito da teologia que nós temos no Novo Testamento vai se constituir durante esse exílio. E é um produto literário e histórico de perdedores, né? Só que ao mesmo tempo você também tem outras narrativas que são dos vencedores lá dentro, né? Quando você pegar, por exemplo, Salomão é evidentemente um desses vencedores, e ele deixa ali no texto bíblico também registro do trabalho intelectual dele, de certa maneira. E ele podemos falar até claramente, né, ele vem a se tornar, inclusive, um dos opressores do próprio povo de Israel, né, ao longo da jornada da vida dele, né, mas ainda assim ele é ferramenta de Deus para deixar a palavra revelada. Isso eu acho que é uma das coisas fabulosas, assim, que Deus não é a consagração do vaso que ele usa, que é o ingrediente fundamental para ele expor a sua palavra. Deus usa mesmo os vasos da maneira como estão, né, para apresentar e revelar sua palavra. Então você tem uma multiplicidade de personalidades dentro do Antigo Testamento e do Novo que apresentam essa riqueza da revelação de Deus em todas as linguagens. Então você tem lá um personagem como Isaías, que é um membro da elite, escrevendo, né, de uma maneira impressionante, né, de uma maneira belíssima, muito plástica, e você tem também outros membros da pobreza mesmo, né, o Amós, o Miqueias, né, são pessoas que vêm da pobreza e com palavras muito rudes também, né, para expressar esta palavra de Deus. Isso é um negócio que eu acho muito legal, e é realmente palavra vinda da boca do povo, de uma construção ao longo de muito tempo, sendo palavra de Deus revelada e Deus como Senhor da história, né? Isso eu acho muito legal, né? E a Bíblia me parece ser um dos maiores exemplos de um conjunto de material produzido e vindo justamente da ótica de quem? Dos derrotados.
né? Ele é a vitória daquele que foi derrotado, foi expulso da sua terra, porque é a vitória de Deus conduzindo dentro da história. E não é à toa que isso me parece ser também uma forma de, quase que uma forma de demonstrar da maneira como Deus mesmo viria em carne. E ele vem como escravo, como pobre, né? Aqui na URGS, né, eu estudei com os excelentes professores de história antiga ali, e claro, tem a turma dos ateus, né, e aprendi muito com eles também, né, mas rola uma piada entre o pessoal da URGS, né, que diz o seguinte, né, que Deus não sabe grego. Por quê? Porque ele escreveu a palavra dele no grego do Poveco, ele não escreveu a palavra no grego de Homero, né, das grandes obras da Ilíada da Odisseia. Ele escreveu no grego ático lá do povaréu das ruas de Atenas. E eles, olha, um grego tem meia boca. E aí é que está a questão que esses ateus não conseguem entender, porque Deus escreve para falar com o povo, né? Ou como Calvino diz, Deus murmura com o povo, ele balbucia, né, com o seu povo por meio da palavra. Isso eu acho fantástico, né? Não, e quando a gente pensa na revelação, uma das coisas que me deixam muito maravilhado diante dela é como a linguagem de Deus se amolda à nossa pequenez, às nossas limitações, para transmitir uma mensagem que não tem tamanho para defini-la, né? Exato. Nós sempre usamos linguagem analógica, antropomórfica, para tentar entender aquilo que Deus, de forma tão simples, comunicou, mas que é reflexo de algo eternamente grande e poderoso, que é a respeito de si próprio. Então isso daí, ele está embrenhado em cada verso da Bíblia, em cada povo que a Bíblia cita, não é verdade? Exatamente. O contexto é fundamental. Você escreveu um livro todo falando sobre os outros da Bíblia, num olhar de historiador, também num olhar de alguém que crê na palavra de Deus, que estima a palavra de Deus e encontra Deus em cada canto da história narrada pela palavra. Como, ou melhor, por que estudar o contexto por detrás do texto é tão importante assim? Cara, assim, como é que eu vou dizer? Às vezes assim, é difícil especificar cada ponto, né? Mas tentando resumir assim, quando eu comecei a estudar a história, e o legal ali da história antiga era o seguinte, né? A gente estudou muito também as culturas dos povos, não só aquela história factual, né? O pessoal sempre diz, historiador tem que saber datas, isso aí, você tem que saber ano, data, isso aí faz parte do ofício. Mas isso não é o centro da questão. O centro é você entender como essas pessoas pensavam, qual era a cosmovisão dela, quais as diferenças entre elas, né? Então eu comecei a estudar então, especificamente os povos antigos, né, na história, e aí você vai percebendo essas nuances e diferenças. Então um livro que me chamou muito a atenção, me abriu os olhos para isso, é um livro que está na bibliografia dos outros aqui, que é do Ciro Flammarion Cardoso. Ele é um historiador aqui brasileiro, do Rio de Janeiro, se não me engano, e ele escreveu Deuses, Múmias e Zigurates. Nesse livro ele vai fazendo uma comparação da visão religiosa ponto a ponto entre os mesopotâmicos, né, lá os povos da Babilônia, a Síria, os sumérios e tal, em comparação com os egípcios. E ali ele vai demonstrando as semelhanças, mas principalmente as profundas diferenças entre eles. E eu digo, puxa vida, olha só que coisa interessante, porque na Bíblia o pessoal vai se encontrando com esses povos. E aí de repente eu comecei a olhar, poxa, peraí, aqui está havendo pontos de contato em que está havendo, da mesma maneira como ele comparou mesopotâmicos com egípcios, a gente pode perceber de Israel com cada um desses povos. E ali eu comecei a prestar mais atenção quando esses detalhes iam aparecendo, né? Então, por exemplo, quando você pega, me parece que cada livro da Bíblia ele tem um cheiro de um contato com alguma coisa, né? Então, por exemplo, o Êxodo é evidente o cheiro de Egito, né? Por quê? Porque eles estão saindo do Egito. Então, o conflito todo com o Império está no Egito. Moisés conversando com o faraó, quando você sabe que na cosmovisão egípcia o faraó ele é uma divindade encarnada, muda um pouco a tua percepção do cara falando. Não é apenas um rei, um governante, é um cara que os outros ao redor estão considerando uma divindade, que tem palavra soberana de uma divindade.
E aí, de repente, você percebe, peraí, mas isso tudo que Moisés está atacando e está minando justamente o quê? O poder deste Deus vivo dos egípcios. Então você, de repente, começa a ficar muito evidente que nós temos um embate de deuses ali, que está acontecendo. Então, e por quê? Porque você sabe de um detalhe desse tipo, e que o faraó, ele é o responsável pela própria ordem do Egito, né? Da Maat, a justiça, a verdade, e nessa ordem do Egito está o quê? O rio Nilo, a safra, a produção e tudo mais, e de repente se vê as pragas atacando justamente isso. Quer dizer, tem todo um princípio religioso por trás daquele embate, e isso eu acho muito importante. Eu fui percebendo justamente por esse conhecimento dos detalhes dos outros e não da narrativa bíblica, porque a Bíblia não diz isso para nós explicitamente, mas muito provavelmente o leitor do mundo antigo, quando lia, ele percebia, né? Ele provavelmente sabia disso quando ele olhava lá, olha só, aqui nós estamos, né, tendo um embate, né, Yahvé mostrando que os deuses do Egito são falsos, ou que ele é superior a eles, ou qualquer coisa desse tipo. Já o Gênesis, o cheiro dele é Mesopotâmia, né? E aí você vê claramente o diálogo todo ele é com os mitos da Mesopotâmia. Então, e aí a grande pergunta que vem, é por isso que as pessoas às vezes questionam a questão do Pentateuco, da época da escrita, porque você pode situar isso em Abraão, porque ele saiu do contexto mesopotâmico. Mas você também pode situar no exílio, que é onde eles estão tendo um embate com toda a religião da Mesopotâmia. E aí, de repente, você olha lá os 5 dias da criação, eles têm um diálogo direto com a questão das divindades astrais da Mesopotâmia. Né? Olha, Deus criou Shamash, o sol, Deus criou Sim, a lua, Deus criou Ishtar, planeta Vênus, né, as estrelas, e não são elas as portadoras da luz. A luz vem de Deus e não, né, e é uma criação de Deus, e não são elas as portadoras. Quer dizer, me parece que há uma mensagem teológica aí também. Então, essas coisas aí que a gente vai percebendo nas entrelinhas quando conhece um pouco do contexto do que está acontecendo ali. E é interessante porque exatamente esses dois textos, o texto de Êxodo e o texto de Gênesis que você citou, se você não tem esse entendimento contextual, tanto histórico como religioso, do lugar onde o próprio texto foi redigido, no Antigo Oriente Próximo, as coisas começam a não encaixar um com o outro, né? Qual que seria, por exemplo, a necessidade de transformar o rio Nilo em sangue? Ou qual seria a necessidade de relatar os eventos da criação naquela ordem que foi proposta, né? E sem citar os elementos pelo nome, né? O Shamash, o Ishtar, eles não estão lá citados explicitamente, mas é como se o texto fizesse uma, vamos dizer assim, uma brincadeira, ou tivesse um tom meio que sarcástico para zombar desses deuses que são pressupostos da antiguidade, diante da existência de um Deus soberano, o Deus dos deuses, que criou esses elementos que os homens posteriormente tomaram como seus próprios ídolos. Não, com certeza, essa é a tônica de se saber um contexto bíblico, né? É fundamental. E na sua opinião, né, qual é o aspecto mais interessante que você vê nas culturas? Vamos começar pelas culturas aí do Antigo Oriente Próximo, especificando aí o Antigo Testamento. Qual que é o elemento, na sua opinião, mais interessante de um rastro de Deus nessas culturas? Ou, como você termina cada capítulo, Deus de Israel estava dentro do contexto do Egito, ou Deus de Israel estava dentro do contexto da Mesopotâmia. Que elemento para você é o mais surpreendente dentro dessa afirmação? Olha, eu gosto assim do Antigo Oriente. Me parece que salta aos olhos alguns detalhes interessantes. Primeiro, a forma bíblica de pensar Deus e pensar a vida, ela é muito mais próxima da sabedoria do Antigo Oriente do que a do mundo greco-romano. É muito mais próxima, né? Por quê? Porque eles focalizam muito mais na experiência concreta da vida, e que muitas vezes é do sofrimento, do que na especulação sobre a eternidade, sobre o tipo ideal e tal e tal.
que é mais do tipo grego, né? Então esse aspecto é muito interessante quando você começa a ler e perceber os textos do Antigo Oriente, principalmente da Mesopotâmia e do Egito, você vai vendo uma afinidade muito grande. Eles sentem o sofrimento concretamente. Eles têm o texto lá do Jó, né, o chamado Jó babilônico, né, que nós chamamos de Jó babilônico, óbvio que não eram eles que chamavam assim, mas os mesmos padrões de enfrentar o sofrimento e se perguntar por que eu estou sofrendo, né, como se combina com a minha crença sobre os deuses e sobre Deus, o que está acontecendo aqui, né? Essa discussão com a própria fé, essa crise com a própria fé, ela é típica da literatura do Antigo Oriente, né? Isso me parece que eles tiveram um ponto muito próximo de reflexão sobre a vida concreta e a relação com Deus, ou no caso deles, os deuses, né? Outro fenômeno interessante que aparece nessas culturas ali é a ideia de pensar que os deuses funcionam melhor entre três. Então as tríades, né? As tríades divinas são comuns na Mesopotâmia e no Oriente e no Egito principalmente, né? No Egito a mais famosa delas, né, é a tríade ali de Ísis, Osíris e Horus, né? Pai, mãe e filho. Funcionam muito juntos, né, em várias mitologias do Egito. No caso da Mesopotâmia é a tríade astral, né? Então o Sol, a Lua e Vênus, né? Até na Bíblia seguido fala o Sol, a Lua e as estrelas, né? Então é justamente por causa desses três aqui que formam uma tríade. E isso eu acho fascinante porque mesmo os judeus, em nenhum momento eles chegaram em alguma especulação de pensar qualquer coisa próxima disso. O foco era o monoteísmo. E nesse sentido, os pagãos eles se aproximaram um pouco, claro, muito palidamente, um ensaio assim, de uma ideia do quê? De que de alguma maneira parece que o divino funciona melhor articulado entre três. Claro, isso não é trindade, não é nada disso, mas essa especulação eu acho muito interessante, né, de pensar que eles chegaram nesse tipo de especulação sobre o divino. Inclusive, alguns autores de egiptologia, eles trabalham nesses conceitos, principalmente no Egito, das tríades astrais, tríades divinas, né, como realmente ensaios para uma ideia de trindade. Principalmente aqueles que pensam no divino como sendo uma coisa única que tem múltiplas manifestações em deuses, né, mas a partir de uma coisa única. Então essa linha, principalmente, ela acredita que isso são já ensaios para uma ideia de trindade. Claro, eu não estou falando nada em campo teológico aqui, né? Senão alguém pode pensar, o que está falando? Não, vamos deixar separadas as coisas. Estou falando das especulações na área, em outras áreas que não a nossa área. E é um padrão muito presente nas sociedades politeístas, né? A própria questão da Assembleia dos Deuses, né? Presente no mundo egípcio, mesopotâmico, e também que vai se esparramar até pelo contexto greco-romano, né? Dos deuses em algumas situações limítrofes ou importantes, eles se reúnem e tomam uma decisão parece que de maneira colegiada, e quando nós voltamos para o texto bíblico, nós vemos, não necessariamente aplicado desse sentido, mas a questão da pluralidade que há em Deus, a própria maneira como Deus ele refere-se a si mesmo. A gente pode ter uma discussão se quando Deus fala façamos o homem, se é plural majestático, ou se é a Trindade falando consigo, ou se é Deus falando com os anjos, não importa. O importante é que parece que o Antigo Testamento de alguma maneira também reflete essa visão de que Yahweh é um Deus único, mas ele não é único no sentido de ser um só. Sim. Né? Ele é único no sentido pleno e tão plural que ele é a unicidade daquilo que os cristãos vão desenvolver séculos, milênios mais tarde como uma forma da Trindade, né? Exatamente. Então essas são algumas coisas do Antigo Oriente, né, que me parecem fascinantes. Claro, depois os persas, então, nossa, ali existe até uma discussão na história e alguns defendem que os persas antecederam os hebreus na ideia de monoteísmo, de um Deus único, o Ahura Mazda, né? Por quê? Porque é a turma que vai situar toda a construção de Israel teológica no exílio, né? O pessoal que vai dizer, não, o texto lá do Moisés foi inventado lá depois do século VI e aí só lá no exílio é que vai se constituir. Então essa turma vai dizer, olha, acho que os
Os persas chegaram antes à ideia de monoteísta, e eles teriam chegado a essa ideia por causa da noção de império gigantesco que eles tiveram. Ali é bem questionável, essa ideia não é bem questionável, mas de fato, assim, tradicionalmente se situa os persas como sendo os companheiros na ideia monoteísta dos hebreus no mundo antigo. E aí, dentro da ideia de monoteísmo, claro, vamos ter vários pontos de contato de grandes semelhanças, né? O Ahura Mazda, ele é uma divindade que não tem imagem, né? Não existe imagem dele, ele não, às vezes você acha na internet lá a imagem de Ahura Mazda, mas não é imagem, aquilo lá é um Faravahar, que é um anjo, que é uma representação angelical e não o Ahura Mazda. Então ele tem um culto apenas de fogo, ele não tem sacrifício sangrento, ele não tem nada disso aqui. Os sacerdotes dele são chamados os Magi, né? Os mágicos, os magos, né? E aí você vê lá no Novo Testamento aparecendo magos do Oriente para adorar o Cristo, e aí você, quem são esses caras? Aí a gente fica inventando coisas, tipo reis, né? E aí a gente não quer traduzir o que está dizendo que são astrólogos, que são magos, e aí fica um nó danado. Mas por quê? Porque eles vêm baseado em que crença? Provavelmente me parece que eles cruzaram, né, o que eles encontraram da referência de um Messias judeu, né, que viria nascer em Belém, eles cruzaram com a ideia de um outro salvador que eles tinham, que é o Shaoshiante, né, alguém que iria nascer de uma virgem, que iria, né, pregar então o reino de Deus, e que ele seria morto pelos homens, pendurado, e que depois ressuscitaria e traria então o juízo final sobre a terra. Então são pontos muito interessantes de contar, né? O contexto é fundamental. E você está puxando um ponto que sempre me fascinou muito, que é a questão não somente da Pérsia, mas de todo esse período meio que no limbo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é um período fundamental para você entender como que o povo de Deus passa por um desenvolvimento teológico, social e cultural acelerado, porque nós estamos falando dentro de um intervalo de 400 anos, em que o povo de Israel sai do domínio babilônico, passa pelo domínio persa, depois vai para o domínio grego e depois passa para o domínio romano. E muita água corre por debaixo dessa ponte, e quando nós terminamos de ler Malaquias 4 e começamos a ler Mateus 1, nós temos a impressão de que existem dois mundos completamente diferentes. Exatamente. Por exemplo, no Novo Testamento, você já abre os evangelhos, você tem que colocar a mão nas páginas para os demônios não saltarem para fora de tanto demônio que tem. Mas o Antigo Testamento não faz quase nenhuma referência, e se o faz, por exemplo, lá em Crônicas, ele é citado, em Jó ele é citado, provavelmente tem relação com o próprio contexto dentro da qual esses documentos tomaram uma forma redacional final, que é o contexto exílico. Fala pra gente um pouquinho da importância desse momento intermediário para nós entendermos o Antigo e o Novo Testamento como partes de uma mesma história, mas só que de momentos diferentes. Eu sempre lamento e comento com o pessoal o seguinte: olha, leiam Macabeus, né? A gente precisa, se você quer estudar um pouco mais aprofundadamente a Bíblia, você tem que ler material do período interbíblico, ler os textos de Macabeus, que são fundamentais, porque eles contam justamente uma parte, pelo menos, dessa história, né? E a gente percebe a emergência, então, daquilo que vão ser os fariseus do Novo Testamento, a emergência da própria crise política que eles vão viver e tudo mais, né? Então, o período interbíblico, ele é assim, pensar que os maiores impérios, os mais avassaladores impérios que o mundo antigo viu, passaram por cima dessa terra onde os hebreus viviam nesse período interbíblico, que só ali passou Pérsia, ali passou o Império Macedônico com todas as suas duas principais versões, né, dos gregos lá da Síria e os gregos do Egito, os Ptolomeus e os Seleucidas, e depois o Império Romano. Puxa vida, né? Olha o tamanho do rombo que você tem, né, nesse período. E é interessante que a gente chama esse período de período de silêncio de Deus, né? Sendo que isso daí é uma mentira, né? Sim, não há silêncio nada. Não há silêncio, né? A gente fala em silêncio profético em termos de cânon bíblico, mas olha, nem perto de silêncio. Então é uma época de uma
uma vasta produção, uma vasta reflexão, né, dos judeus, e principalmente os judeus espalhados por este mundo, né? É interessante como a terra de Jerusalém ela se torna secundária, né, nessa época, né? A Babilônia é um grande centro, o Oriente é um grande centro, os judeus já estão espalhados por vários lugares de reflexão, Alexandria, né? Nossa, então você tem vários centros importantes de reflexão, e que justamente aí que está a raiz de um judaísmo, de uma fé bíblica que começa a se perceber realmente cada vez mais universal, né? De um Deus realmente universal, um Deus realmente único entre todos os povos, um Senhor entre todos os povos. Não é à toa essa palavra, eu sou Yahweh e saberão que eu sou o Senhor, é típico de Ezequiel, que já é no exílio. Então esse período ele é fundamental, e esse contato com os persas primeiro, né, ele é muito interessante. Até você mencionou ali a questão dos demônios, né? O Antigo Testamento, para você perceber ele, cara, tu tem que forçar muitos textos para aparecer naquela maneira de uma entidade que possua uma pessoa ao ponto de levar ela à inconsciência. Cara, isso você não tem lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele salta aos olhos o tempo todo, né? Você chuta uma árvore, cai um monte de demônio. Então, e da onde vem isso? Cara, os caras entraram em contato com os persas tinham toda uma crença montada em cima de anjos e demônios no mundo e tal e tal. E aí alguém vai dizer assim, mas então é tudo mentira? Não necessariamente, cara. Por que Deus não pode ter revelado a existência disso tudo lá fora e os hebreus foram aprender deles depois? Não tem uma necessidade de exclusivismo desse tipo de detalhe para o povo judeu. Mas em todo caso, né, o que acontece nesse período interbíblico são esses pontos, então, em que vai se definindo muito do que vai ser o Novo Testamento, né? Você mencionou, parece que tudo mudou, e de fato, né, eu até brinco nas aulas, digo, olha, parece que trocou de planeta. E inclusive a linguagem é interessante, vocês parem e pensem na linguagem. Quando você começa a ler o Novo Testamento, o texto você tem mais afinidade com ele te soa melhor, ele parece que eu consigo entender melhor. Por quê? Porque ele já está num padrão grego de escrita que é o nosso fundamento. Né? Isso, é a nossa matriz linguística, né? Exatamente, a nossa matriz linguística está lá, e aí nós temos mais afinidade. É por isso que a grande maioria, né, das pessoas que não são os estudiosos profundos da Bíblia, eles preferem o Novo Testamento porque é mais palatável, mais digerível, né? A gente sempre diz para o cara recém-convertido, o que eu começo a ler? Vai para João, depois lê os outros evangelhos, depois vai lá para Romanos, sei lá. Então a gente tem uma gradação, né, e o Novo Testamento, o Antigo Testamento a gente vai deixar para depois, né, por causa dessa interferência do mundo grego na cultura do Novo Testamento, né. E o mundo romano eu vejo muito por um lado político, né, até no próprio livro ali se perceber, a pegada dele é bem mais política, né. Justamente porque esse é o peso que está sobre Israel no momento. Eles são os oprimidos, os conquistados lá no Novo Testamento. E isso tem um sentido importante que às vezes passa batido, né? Quando a gente lê o texto como um pessoal que está tudo de boas lá. E não me parece que eles estão de boas com esse império. Com certeza, né? Com certeza. E até analisando a própria maneira como você constituiu o seu livro, o maior capítulo, se não me engano, é o capítulo dos gregos, né? Tinha que resumir, né? Isso foi resumido? Não posso entrar em filosofia, né? Se eu entrar em história e filosofia já é um outro brete aqui, não dá, então já deixa de fora. Então fui em alguns pontos essenciais, porque imagina, né, a influência grega é inacreditável, né? Para nós hoje, então imagina para eles também, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele é um judeu, né? Um judeu da nata, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso na fé. O momento que ele tem o primeiro encontro com o cenário grego, físico, né? Real, que é quando ele entra em Atenas e vê toda aquela balbúrdia cultica que se desenrola na frente, deve ter havido dentro do coração dele um choque muito grande, e parece que esse choque ele tá meio que traduzido ou misturado dentro do próprio texto do Novo Testamento. O que você enxerga como uma inovação grega que entrou no contexto judaico e entrou para transformá-lo e para modificá-lo radicalmente? Eu acho que é o Logos, né, cara? O Logos ali me parece ser o grande pensamento
que é essa ideia de uma razoabilidade universal, né, essa ideia de que existe uma razão universal permeando o universo inteiro e que essa razão é também aquela que é o motor da minha mente. E me parece que quando João ele inicia o evangelho dele, e eu trato um pouco disso no livro, né, ele não começa apresentando Jesus como uma divindade, ele começa apresentando Jesus como Logos. Porque a ideia de divindade entre os gregos ela é péssima, né? É lamentável, assim, né? Eles são, a ideia deles do divino é muito abaixo de qualquer outro povo, assim. Por isso até alguns acreditam que o desenvolvimento da filosofia entre os gregos foi mais possível, porque a ideia que eles tinham de deuses era assim muito ruim, assim. Eles não tinham eles em grande conta. Os deuses eram seres humanos que tinham capacidades, vamos dizer assim, sobrenaturais. Nada mais, nada menos do que isso. Exatamente. Né? Fazem parte de uma mesma ordem de criação. Embora no caso dos mesopotâmicos também, de todos os politeísmos também, mas há uma distância menor entre os deuses e os homens, no caso grego. Né? E aí ele parte do Logos. Eu acho que o Logos é um dos grandes elementos que vai entrar para o pensamento ali cristão e vai fundar muito da base também dos pais da igreja. Vão trabalhar muito dentro dessa ideia de um Deus que se revela e se apresenta também em outros povos e tal, né? Claro, alguns exageraram nessa pegada e se perderam completamente, mas me parece que o Logos é um dos pontos, uma das ideias interessantes que vai permear. E, fundamentalmente, a língua grega, né? A língua grega, e aí alguns vão dizer assim, poxa vida, às vezes nós tínhamos essa coisa de brincadeira de criança, no céu que língua vão falar? Vai ser hebraico, né, claro, porque é a língua do povo de Deus. Mas é que Deus ele se revelou em hebraico no Antigo Testamento, ele também se revelou em aramaico, e Deus se revelou em grego no Novo, quer dizer, o grego também é uma língua do céu, se for pensar nesses padrões. E eu diria que... E até há uma anedota entre os judeus que diz que antes de Deus criar o mundo, Deus criou a língua hebraica. Pois é, né? O que eu vou te dizer? Então, essas são alguns elementos, parece, que são muito fortes, né? Porque a gente não leva em conta também o seguinte, né? A língua, ela também molda o pensamento, né? As estruturas linguísticas, elas fazem parte da maneira de nós pensarmos. E quando você começa a pensar em outra língua, vem outras coisas junto. Né? A gente sempre pensa a língua apenas como uma ferramenta, mas não, ela faz parte de uma estrutura de pensamento. Né? Você tem palavras que você não consegue dizer em outras línguas, né? Isso é próprio de uma língua. Então, me parece que essa questão também do grego, eles falarem o grego e escreverem em grego, ele já revela toda uma entrada cultural ali que vai pesar, né, na relação do povo dos judeus mesmo, né, e do povo o povo de Deus na igreja cristã. O contexto é fundamental. Então, na sua visão, é possível que os primeiros discípulos, a audiência de Jesus, por ter tido esse contato com a língua franca do momento, que é a língua grega, eles tinham a noção de elementos filosóficos, de elementos lidados como conceitos importantes dentro da literatura clássica, pelo menos no seu aspecto rudimentar? Olha, cara, eu não sei, não saberia te dizer. O povo em si, a gente é muito difícil, né? Na história a gente sempre tem muito receio de dizer o povo pensa isso ou aquilo, simplesmente porque não existe registro do povo na história, né? Não, a gente nunca sabe, não sabe porque ou não falam, não escrevem, não deixam registro e tal. Mas me parece que alguma coisa, me parece que sim, porque se você tem um Paulo, né, com toda a erudição dele, escrevendo em conceitos às vezes bastante profundos, e muitas vezes citando inclusive pensadores, filósofos gregos, como acontece no texto dele, me parece que a plateia dele de alguma maneira sabe do que ele está falando, né? E se não me engano, ele se refere aos pensadores e aos filósofos como profetas, né? Como profeta, ele cita o profeta de Creta, né? Quando ele escreve para Tito, né? Um profeta de sucesso, ele cita Epimênides. Epimênides do século VI a.C., cretense, e que inclusive está envolvido lá com a história do altar do Agnostotel, do deus desconhecido lá de Atenas. Quer dizer, Paulo não está chutando no escuro, ele conhece. Então, só que Paulo é um erudito, né? E aí você vê dentro da própria Bíblia, Pedro dizer lá na segunda carta dele, olha, leiam Paulo, embora seja bem difícil de entender, porque o homem não é fácil.
Então o homem é um erudito, é difícil de entender, as pessoas distorcem, quer dizer, tem todo um universo aí. Agora, quando Jesus vira e diz para eles, para esse povo, vocês devem ser a luz deste mundo, né? Vocês são o sal e a luz deste mundo, aponta para eles, para aquele bando de pescadores ali da Galileia, é uma situação muito bonita, porque pensar o seguinte, olha, ele está falando isso para pessoas 400 anos depois de que os gregos já tinham revelado Aristóteles, Platão, Sócrates, né? E ele diz, olha, não são esses a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E aí eu acho que deve ter alguma ponte que eles já devem ter ouvido alguém falar dos sábios, dos gregos, isso tudo eles sabiam, e de repente Jesus fala isso para eles, cara, tem um significado importante para eles. Cara, muito legal, e a gente já tá, nossa, conversa muito boa, rendeu bastante, a gente tá caminhando pro fim, e a dificuldade, André, que as pessoas têm a nível normal, né, das pessoas que vão para a igreja, dos leigos, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, né, na falta de uma a gente usa essa. As pessoas têm muita dificuldade de compreender esse cenário por detrás das cortinas, da ambientação toda da Bíblia. Então não é só apenas questão da pessoa ler a Bíblia com afinco, porque dificilmente o Espírito Santo vai baixar e vai soprar no ouvido do leitor questões pontuais como esses que nós estamos tratando aqui. Quais que são as formas do nosso ouvinte que quer estudar mais da Bíblia, quer se aprofundar no texto, quer interpretar a palavra de Deus de forma mais coerente e correta? Quais são as formas e quais são os meios que ele pode recorrer para isso? Cara, eu diria assim, ó, primeira coisa, converse com seu teólogo de preferência e procure os melhores livros aí para uma boa hermenêutica, uma boa interpretação nos comentários da própria Bíblia, né? Eu posso falar da minha parte daquela visão mais de fora, né, de tentar entender esses outros povos para daí olhar depois o texto bíblico, né? Eu acho, por que eu defendo um pouco essa questão? Porque o problema que eu vejo às vezes num comentário, por exemplo, versículo a versículo de que mesmo que explore essas questões históricas, é que às vezes ele te dá um recorte fechado em cima da situação em si. Então você fica sabendo, né, que ali, sei lá, que existia um estatuto jurídico que separava um escravo de um livre e que a escravidão lá no mundo antigo ela era juridicamente instituída. Pronto. Você sabe disso em detalhe. Mas você não tem uma noção geral do que isso significa num termo de cosmovisão e por que eles acreditam que alguém nascendo escravo ou nascendo livre assim é mais importante do que o outro e em que sentido isso é. Então falta às vezes aquela questão de uma cosmovisão geral de entender, olha, isso está vinculado à religião, porque eles acreditam que os deuses determinaram no nascimento, por isso que o cara que nasceu escravo, ele compra a liberdade, mas ele não se torna um livre, ele se torna um liberto, porque afinal os deuses haviam determinado isso pelo nascimento, então ele não vai ser nunca um livre, o filho dele vai ser porque ele nasceu livre. Então esses detalhes você percebe no sentido geral, por isso que eu valorizo muito esse estudo da outra cultura por si só, ela sozinha, e tentar entendê-la de uma maneira mais ampla. Aí a gente tem que ir para os caras que realmente se aprofundaram nisso aí. Aí a gente vai para os historiadores, para os sociólogos, antropólogos que pegaram determinada cultura e escreveram livros sobre ela de uma maneira ampla. Aí a gente entendendo esse sentido amplo, aí você vai para o texto bíblico e começa a entender um pouco mais de que tipo de cosmovisões estão em choque dentro de um texto bíblico. Dá mais trabalho, tá? Dá mais trabalho, mas ele torna a leitura mais gostosa depois. Com certeza. Não, e até para evitar que você perca qualquer tipo de galardão no céu, para falar bem da sua obra, eu acho que o livro Os Outros é um livro muito legal, que você tem que ter na sua biblioteca como fonte de consulta e até como fonte de leitura, porque a leitura é extremamente prazerosa de ser feita, você sai elucidado de eventuais dúvidas que você tem. Esse livro é muito bom a nível de qualquer crente, né, de qualquer cristão e de qualquer um fora do âmbito eclesiástico que queira compreender o contexto, né, bíblico mais amplo envolvendo aí os povos, os principais povos que tiveram algum tipo de relação com o povo de Deus, que é Israel. Mas também queria, a nível aí de material mais, vamos dizer assim, mais pontual, né,
sugerir a leitura do comentário histórico-cultural da Bíblia. Ah, sim, com certeza. Que foi publicado há pouco tempo pela Vida Nova aí, editada aqui o Novo Testamento pelo Kinner, né? Nós temos a versão do Antigo Testamento também. Ele trata de maneira bem pontual e exaustiva certos textos, toda a Bíblia, aspectos culturais, aspectos históricos. Então, na dúvida, se você tiver que recorrer a um livro ou a alguma fonte rápida, eu indico essa literatura. O link para esses dois produtos aqui vão estar na descrição desse podcast. Eu indicaria, assim, da minha parte, alguns livros até que estão lá nas referências do livro, porque, né, os outros da Bíblia tem algumas referências ali que eu diria que seriam interessantes, né? De uma maneira geral, eu acho que para quem quer se aprofundar nessa questão das religiões antigas e outras religiões mesmo, lê o Mircea Eliade. Né, os livros dele, O Mito do Eterno Retorno, O Sagrado e o Profano, Tratado de História das Religiões, são livros bem importantes para quem quer conhecer esse tipo de assunto, né? Em relação eu estou seguindo mais ou menos a divisão que tu pensou aqui a nossa conversa, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento, um cara importantíssimo para se conhecer em termos de mundo antigo, do Oriente, da Mesopotâmia ali, é o Mário Liverani. Pessoal, eu estou citando ateus, tá, gente? Então não se preocupe. Mas o Mário Liverani é fundamental para se entender, né, esse material. Mesopotâmia também, a Gwendolyn Lake escreveu um livro chamado Mesopotâmia, a Invenção da Cidade. É um excelente livro que trata cidade ponto a ponto, né, do formato, de como ela funcionava e tal, né? Então esses seriam alguns autores que eu diria em termos de mundo antigo, do Antigo Testamento, né? Do Egito, o que eu citei, o Ciro Flammarion Cardoso, ele tem alguns materiais interessantes, né, isso que eu falei antes também, né, que é o Deuses, Múmias e Zigurates, é um excelente livro, né, e temos um padre brasileiro, inclusive, Emanuel Bolzon. Ele escreveu alguns livros em que ele trata dessas culturas antigas, né? Do Novo Testamento, né, aliás, ainda antes do Antigo Testamento, talvez até você já tenha falado em outro momento sobre esse livro, mas o livro do padre do Roland de Vaux, né, Instituições de Israel, com certeza. No Antigo Testamento, cara, esse livro assim, ó, anos a fio estudando o Antigo Testamento, quando ele caiu na minha mão, eu digo, tava tudo aqui, cara. É um livro sensacional, né? E na cultura geral do Novo Testamento, né, eu acho que é bem interessante ler os livros, então, do Jean-Pierre Vernant. Vernant, ele escreveu As Origens do Pensamento Grego. É um livrinho fininho, cara, bem fininho, e que você tem toda a base do pensamento grego de uma maneira muito simples e muito interessante. Ele é um grande especialista em Grécia Antiga, né? E um outro dele que é Mito e Religião na Grécia Antiga. São livros fundamentais para entender bem o pensamento grego e simples de ler, assim, não precisa ser um grande historiador. E do mundo romano, as obras do Andrea Giardina. Ele escreveu um livro com uma série de livros chamado O Homem Romano, né, sobre vários aspectos do homem romano. Então, o soldado, o escravo, né, o administrador, o sacerdote. Então, capítulos explorando vários aspectos do mundo romano. Daí fora aí tem vários outros, mas aí a gente vai se estender muito na indicação de leituras, né? Cara, André, muito obrigado por essa aula de contexto e por esse papo tão agradável. Com certeza a gente vai chamar você aí para desenvolver, né, nos próximos episódios, temas mais pontuais, de textos mais intrigantes em termos aí de contexto histórico ou social, mas por enquanto fica aí o meu abraço para você, parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue te abençoando e te usando ainda mais por meio da literatura e por meio da sua presença como professor. Muito obrigado, André. Eu agradeço o convite e também me sinto honrado poder fazer parte aí do teu trabalho. E agora é hora de nós respondermos aquela pergunta que nós recebemos pelo nosso e-mail contexto@bibotalk.com, contexto com M. Vamos ouvir a pergunta? Olá, eu me chamo Lucas e tenho a seguinte pergunta. Em Gênesis capítulo 4 diz que Adão conheceu Eva e no decorrer do Antigo Testamento também cita diversas histórias e personagens bíblicos que conheceram
as suas esposas e outras pessoas. Qual o sentido da palavra conhecer no Antigo Testamento? Olá, Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. E essa pergunta é interessante. Quando você tem uma palavra, você precisa conhecer o sentido dessa palavra, certo? E para você conhecer, você recorre ao dicionário. Entretanto, o dicionário não é a variável mais importante para nós definirmos o significado de uma palavra. O que realmente importa é o contexto. Isso, o contexto dentro da qual uma palavra ocorre. Por exemplo, a palavra manga. Nós temos a manga, que faz parte do vestido, nós temos a palavra manga, que é a fruta, e dependendo de onde essa palavra é usada, você sabe que se trata, por vezes, da peça de roupa ou da fruta. A mesma coisa acontece com as palavras nas línguas e qualquer língua que seja, inclusive essa palavra que você cita, que vem da palavra yadá, do verbo yadá no hebraico, que tem vários significados. E os principais significados desse verbo estão relacionados, em primeiro lugar, com um conhecimento cognitivo e um conhecimento relacional. Quando você for ler Oséias 6,3, nós temos lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer não é o conhecer relacionado ao sexo ou à relação íntima entre o homem e a mulher, porque o contexto não favorece esse sentido. É um conhecimento muito mais voltado para o andar junto com Deus, para o ter relacionamento com Deus, que envolve também os aspectos intelectuais e cognitivos. Na mentalidade hebraica, o conhecer não está restrito a apenas a mente, aquilo que está relacionado ao nosso cérebro. Conhecer é experimentar, é vivenciar, é ter relacionamento. E dentro dessa semântica é que, em alguns contextos, nós podemos usar o verbo yadá, significando relação sexual. É o que nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, no versículo 1. Adão conheceu Eva. Esse conhecer não é um conhecer apenas de relacionamento, de andar junto ou algo cognitivo, não. Esse conhecer é efetivamente manter um relacionamento, uma relação sexual com a pessoa citada aí. Por isso que as traduções mais contemporâneas já trazem esse conhecer já traduzido de uma forma que o leitor não tenha tanta dificuldade de entender. Na NVT, por exemplo, nós temos: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Olha só o contexto. Nós temos um homem e uma mulher e o fruto desse relacionamento, do verbo yadá, que é engravidar. Então é lógico que o contexto não vai favorecer o sentido do yadá conhecer, saber, né, você andar junto. Não, é um yadá relacionado ao sexo. Em outros contextos, esse yadá estará relacionado ou ao andar junto, ao conhecer, faculdades cognitivas relacionados à inteligência e por aí em diante. Então, a dica muito importante é a seguinte: não tome como valor de face a primeira definição que você encontrar no dicionário, mas se atente para o contexto dentro da qual a palavra que você está querendo descobrir está ocorrendo. É o contexto que, em muitos casos, e para falar a verdade, na maioria dos casos, vai definir o sentido de uma palavra. E essa pergunta vai de encontro ao tema do nosso podcast, que é falar justamente sobre contexto. Contexto é tudo. Muito obrigado, Lucas, que Deus te abençoe. E se você tiver alguma pergunta e queira nos mandar, mande a sua pergunta, o seu áudio para contexto@bibotalk.com. Contexto tudo junto e com M, contexto@bibotalk.com. Por hoje é só, nos vemos no episódio 005 daqui a 2 semanas e até lá, que Deus te abençoe e te dê graça. Tchau!